Olá pessoal, hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre mais uma celeuma que ocorre dentro da audiência de instrução, que são as chamadas oitivas das testemunhas, e ocorre quando ou a autoridade judiciária ou o Ministério Público pede para que o escrevente de sala faça a leitura do depoimento, das declarações que as testemunhas deram no inquérito policial. Então, eu queria fazer uma ressalva aqui antes de iniciar esse tema, que é um tema complexo, inclusive, de que é inacreditável que ainda a justiça utilize como principal meio de prova as testemunhas. Então, nós estamos no século XXI, muita coisa através de documentação, tecnologia, antenas de celulares para efeito de geolocalização, filmagens, fotografias. Tudo isso pode ser elemento de informação trazido para o contraditório, para a ação penal. Então, mas de alguma forma, pelos meios escassos que a investigação possui, pela dificuldade em que a justiça tem de trabalhar com esses elementos de informação, pela falta de meios, a testemunha ainda é utilizada como o grande elemento de prova para a condenação de uma pessoa. Um outro ponto que é importante abordar é que tudo aquilo que é reunido no inquérito policial, naquele caderno investigativo, são elementos de informação. Então eu vejo comumente, ou ouço comumente as pessoas, de uma forma muito equivocada, dizer que o que o delegado reúne são provas. Fora as provas antecipadas, cautelares, em que inclusive o Código de Processo Penal estabelece como prova, e que no meu entendimento isso também não é prova, porque deve-se levar esses elementos de informação escolhidos para o contraditório, para a ação penal. Tudo aquilo que o delegado reúne são elementos de informação que justificariam, num primeiro momento, uma ação penal. Então, o que o delegado reúne, ou que as equipes de investigações realizam, são uma colheita de informações, de elementos de informações que justificariam a abertura de um inquérito policial e que justificariam a justa causa para o recebimento de uma ação penal, ou o oferecimento de denúncia, no qual o juiz vai receber essa ação penal. Então, esses elementos de informação são justificativas para a ação penal prosseguir. A partir daí, após o oferecimento da denúncia, no qual o Ministério Público vai reunir esses elementos de informação, a partir daí, quando o juiz recebe essa denúncia com esses elementos mínimos, plausíveis para a ação penal continuar, tudo aquilo deve ser contraditado pela outra parte, pela defesa, que também pode ter elementos de investigação feitos de uma forma defensiva no bojo do inquérito policial. Se a autoridade policial não autorizar a juntada desses elementos de informação, nós podemos juntar isso na ação penal para efeito de contraditar esses elementos que foram reunidos. Bom, a partir daí, como eu falei anteriormente, a testemunha passa a ser um elemento vital pela falta de meio das investigações, pela falta de, às vezes até mesmo um elemento técnico mais abrangente, e você intima essas testemunhas para comparecerem na delegacia, para prestarem as suas declarações, neste primeiro momento para justificar um inquérito e uma ação penal, como justa causa, e depois essas testemunhas que deram aquelas declarações no inquérito devem ser intimadas novamente para declararem as coisas que foram declaradas no inquérito policial, só que aí
com um plus sendo submetidas ali ao contraditório, ou seja, a outra parte vai contraditar. Da mesma forma que as testemunhas que vão trazer algo negativo para a posição do réu serão contraditadas pela defesa, as testemunhas que a defesa arrolar para esse momento também serão contraditadas pelo Ministério Público. Só a partir daí você pode dizer que há alguma prova que vai permanecer no processo, porque houve o contraditório, o Ministério Público pôde perguntar, pôde demonstrar o que não foi afastado, e a defesa pôde contraditar, pôde afastar alguns elementos de informação, ou esses elementos de informação não poderão ser afastados, e eles permanecem no processo como prova rígida. E comumente nessas audiências de instrução, como as testemunhas são as únicas a serem ouvidas na maioria dos casos, há uma praxe abominável na justiça, sob a desculpa de celeridade, de que a audiência deve prosseguir, deve ter celeridade, de que a sentença deve chegar ao seu termo o quanto antes por uma prestação jurisdicional. E essas testemunhas, na sala de instrução, são confrontadas ali, muitas vezes, com as declarações que elas deram na polícia, e essas declarações são lidas para essas testemunhas, e a pergunta que vem da autoridade judicial ou do Ministério Público é se ela confirma as declarações que ela deu. O Código de Processo Penal não diz isso. O artigo 204, ele diz que as testemunhas devem prestar os seus depoimentos, as suas declarações oralmente, então, e não pode-se trazer essas declarações por escrito. E que elas podem ali consultar breves apontamentos, simplesmente os apontamentos que elas trazem para se lembrar do fato em que presenciaram, que testemunharam ou que têm conhecimento. O que ocorre é que, se a testemunha não pode fazer o seu depoimento por escrito, a leitura daquilo que ela disse na delegacia não está sob efeito de contraditório, porque a defesa não tem como contraditar simplesmente o que ela disse na delegacia. Não há contraditório algum nesse sentido. O que existe ali é uma tentativa de convalidar as declarações do inquérito policial e transferir isso, convalidando, ou utilizar um termo mais até chulo, requentar um depoimento para a ação penal. Então ali não há contraditório algum. A testemunha precisa, sim, vir à frente do juízo, as partes precisam perguntar e ela tem que responder aquilo que ela lembra ou aquilo que ela não lembra, e a partir daí ser confrontada pelas partes para que se chegue naquele depoimento e se dê a credibilidade de prova. Tudo fora isso é uma tentativa de convalidar as declarações do inquérito. Ora, se a gente precisa que ela venha, se a gente vai se basear nas declarações do inquérito, seria desnecessário ela estar numa audiência à frente do juiz apenas para confirmar o que ela disse no inquérito. Então, além de uma prática abominável, é uma prática que elimina qualquer possibilidade de contraditório. E a desculpa é sempre a celeridade. E quando a defesa normalmente faz uma impugnação nesse sentido e quer perguntar, normalmente o que se tem ali é uma postura de indeferimento da autoridade judicial para que a audiência prossiga. E aí você tem que utilizar de mecanismos e instrumentos de recurso para que os tribunais superiores digam que aquele procedimento tem que ser afastado e a testemunha tem que ser ouvida diante das regras do 204 e seguintes. Então, vocês podem observar que essas dificuldades que normalmente a defesa enfrenta, isso não significa que o Ministério Público também não enfrente isso quando a testemunha é de interesse da acusação, mas na maioria dos casos é a defesa que enfrenta esse problema. São problemas que estão estabelecidos em lei, os tribunais superiores já decidiram sobre isso, mas alguns juízes, não todos, logicamente, aqueles que respeitam o contraditório, aqueles que respeitam as garantias dos acusados, normalmente tocam em instrução baseado naquilo que já foi decidido. Mas alguns juízes entendem que esse procedimento é normal e que ele deve ser seguido.
Então fica aqui mais uma observação desse procedimento que poderia ser muito mais simples, sério, evitaria um número enorme de recursos para resolver, para solucionar uma situação que pode ser solucionada à risca da legislação. Tá bom, pessoal? Por hoje é só e amanhã eu volto com outro vídeo de uma outra celeuma nas audiências de instrução. Um abraço. Não se esqueçam de fazer os comentários, podem ser feitos lá no meu e-mail ou no canal do YouTube que foi criado para onde esses vídeos são transmitidos também da mesma forma. Tá bom, pessoal? Um abração e um bom dia.